Sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Todos nós sabemos o efeito que uma pequena lâmpada causa em um quarto escuro. Quantos aqui, quando criança, tinham medo de escuro? Tinham que dormir com abajur, com alguma coisa acesa, a luz, a lâmpada do corredor? Quantos tinham? Vocês, seus frouxos. Mas quando tinha uma luz acesa, a gente relaxava. A sensação que tem é que se a luz está acesa, o ambiente está seguro. Se a luz está apagada, alguma coisa pode acontecer que eu não veja. É o mesmo lugar, a mesma mobília, o mesmo espaço, mas a presença da luz traz segurança. A Bíblia diz em João 8,12, Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não terá medo de dormir sozinho no quarto. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Curve sua cabeça. Fala conosco, Senhor. Temos poucos minutos, daqui a pouco voltamos para a nossa realidade, para a nossa vida, enfrentando nossas guerras, nossas batalhas, e o adversário de nossa alma não dá trégua, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se eu tiver uma palavra, se eu carregar a tua voz, eu simplesmente sou imparável. Enche-nos do teu Espírito, fala conosco onde eu preciso ouvir, em nome de Jesus, amém. Todos nós concordamos que a claridade, ela evita tropeços. Todos nós concordamos que andar na luz evita topadas na porta, evita quedas, machucados. E a gente precisa analisar um pouquinho mais a fundo do porquê Jesus está dizendo em João que Ele é a luz do mundo e quem anda nele não anda em trevas. Esta palavra, ou essa afirmação que Jesus faz no capítulo 8 de João, ela tem como antecedência um dos episódios mais enigmáticos da Bíblia, que é o encontro de Jesus com uma mulher adúltera. Uma mulher que foi pega num ato de prostituição e adultério. E eu quero ler com você. Isso está no mesmo capítulo, capítulo 8, mas no versículo 2 ao 6. Vamos lá, João 8, do 2 ao 6. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em ato de adultério, ou pegaram ela em flagrante. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Esse texto, vamos continuar a leitura então. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Até aqui. Eu entendo o objetivo dos fariseus. Eles odiavam Jesus. E agora eles encontraram alguém surpreendido fazendo algo indevido. Você já foi surpreendido fazendo algo indevido? Um sentimento horrível toma conta de alguém que é surpreendido fazendo algo indevido.
essa mulher, ela passa pelo momento mais embaraçoso da vida dela. Com certeza. E a Bíblia é enfática que ela foi pega no ato de adultério. Ou seja, entraram no quarto e a pegaram no flagra, cometendo o ato sexual. Jesus estava na porta do templo ensinando sobre amor. Ele estava falando sobre o reino dos céus. Se você for ler o capítulo 7, Jesus estava falando sobre a graça, o amor de Deus. E os fariseus encontraram uma situação para deixar Jesus em apuros. Eles pegam essa mulher que está em ato de adultério, e eu repito, é muito provável, porque a Bíblia é muito enfática no ato, é muito provável que eles entraram, pegaram essa mulher em flagrante e arrastaram para a rua, e tenho certeza que, tomados pelo ódio, a única coisa com a qual eles não se preocupavam era com a mulher. A gente não sabe nada sobre o homem, a gente não sabe nada, mas a mulher foi o objetivo. Eles pegam essa mulher em flagrante. Imagino que eles não deram tempo para ela se vestir, para se arrumar. Talvez essa mulher foi nua ou seminua, arrastada para a rua, porque não importava, o alvo era Jesus. E com certeza foi um dia mais constrangedor e o dia mais vergonhoso na vida dessa mulher. Eu não sei quantos já passaram por dias de vergonha, dias de constrangimento, mas não são dias fáceis. Eles certamente estão muito preocupados não com ela, porque o ser humano é ruim. Olha para mim, o ser humano não vale muita coisa. O ser humano não vale muita coisa. Nós colocamos um vídeo aqui da igreja, mostrando como que um visitante é recebido aqui a primeira vez. E nesse vídeo a gente mostra o pessoal da área Bem-vindo apresentando nosso lounge, apresentando a cafeteria, apresentando o balcão da oração, enfim. A gente tem o hábito de chamar a área social de sócio. E esse vídeo viralizou. E ele viralizou. E quando você vai olhar os comentários, a gente até bloqueou as pessoas. Por exemplo, eles ouviram o voluntário apresentando aqui a área do sócio. E aí as pessoas dizem: nossa, eu não sabia que agora na igreja tem que ser sócio. Aí começaram a chamar a igreja de shopping. As pessoas não se dão o trabalho de perguntar o quê. Elas não querem saber sobre o que se trata. Elas apenas querem criticar. Elas estão tomadas de ódio e querem ver suas verdades na boca de todos. É assim que o ser humano vive. Essas pessoas não estão preocupadas com essa mulher. Eles querem apenas calar Jesus. Mas eles acabam cometendo o maior erro, que é levar alguém que precisa para perto de Jesus. O diabo é burro. Repita bem alto: o diabo é burro. Não se preocupe, ele é burro. Ele está querendo matar a mulher e envergonhar Jesus. Ele acabou de levar a mulher para o lugar que vai salvá-la. O diabo é burro. Não se preocupe, o final Deus sempre vence, sempre triunfa. A mulher é culpada, ela é culpada. Aqui não está em jogo se ela é inocente ou não. Ela é culpada. Ela foi pega em ato de adultério. E a gente vê essa mulher vivendo um momento sombrio. E agora os fariseus estão diante de Jesus, que está falando sobre amor, na porta do templo, arrastam essa mulher pelo cabelo, jogam ela no chão, pegam pedra nas mãos, e agora, para envergonhar Jesus, eles começam a acusá-la. Por quê? Jesus está contra a parede. A lei de Moisés dizia que uma mulher ou alguém pega em flagrante de adultério deveria ser morto de forma de apedrejamento. Se Jesus concordasse com isso, as palavras de amor e a forma como as pessoas viam Jesus seria manchada a sua reputação, porque ele acabou de falar do amor de Deus, da graça de Deus. E se ele concordasse com o apedrejamento a sangue frio, a sua imagem seria arranhada. E se também ele falasse: não apedrejem essa mulher, a imagem dele também seria arranhada, porque a própria Bíblia, a lei de Moisés, mandava apedrejar.
Então eles estão olhando para Jesus dizendo: nós vamos colocar você num canto da parede, e não tem saída. Porque se você concordar com a gente, você destrói o seu discurso. E se você não concordar com a gente, você é um herege. Você está cometendo uma heresia. Eles querem colocar Jesus contra a parede. Seja qual for a decisão de Jesus aqui, ele estaria complicado diante ou da religião ou diante das pessoas. Mas que bom que Jesus não é como a gente. Eu vou te falar uma coisa: tem muitas situações que vão tentar encurralar você, mas o nosso Deus não é gente. Não se preocupe, quando não houver saída para você, Jesus sempre vai abrir uma porta. Talvez você está aqui sentado dizendo: nossa pastor, eu estou entre a cruz e a espada. Tá, porque o problema está na tua mão. Coloca na mão de Deus que Ele vai abrir uma janela. Ah, pastor, eu estou entre a cruz. Tá nada, Jesus faz o que... Você acha que alguém consegue pegar Jesus? Ele é o Todo-Poderoso. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Emanuel. Ah, meu irmão, o diabo acha que é alguma coisa, o diabo é burro. O diabo está tentando matar uma mulher, e eles nem sabem que está empurrando essa mulher para a mais linda obra que Jesus está falando. Por isso que eu vou dizer para você: não se preocupe com os movimentos do inferno, porque se você amar Jesus, até o mais forte golpe do diabo contra a tua vida vai cooperar para promoções em você. O problema é que nós temos pessoas ruins falando de uma pessoa ruim. Aquela mulher é culpada, ela foi pega em ato de adultério. Mas Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. Esse é o problema. Nós nos esforçamos, mas nós somos iguais. Não há ninguém bom aqui. Talvez você nunca tenha cometido um ato de adultério, mas talvez você tenha mentido hoje. Talvez você tenha roubado em algum momento da sua vida, tenha pego algo que não é seu. Talvez você pode até ser uma pessoa boa aos olhos das pessoas, mas talvez teve um olhar malicioso em relação a alguém. Seja malicioso no aspecto financeiro ou no aspecto sexual. Olhou para alguém e disse: nossa, que linda, ou que lindo. E a Bíblia diz que nós mesmos, com a nossa mente, já cometemos pecado. A verdade é que nós temos homens com as mãos cheias de pedra, olhando para uma mulher que foi pega e é culpada, dizendo que eles podem apedrejá-la. É isso que nós somos. Nós temos uma grande facilidade em olhar para o erro dos outros, e nós logo assumimos uma postura de julgadores, quando na verdade nós deveríamos olhar para nossas falhas. Porque se eu minto, eu sou um mentiroso. Se eu roubo, logo eu sou um ladrão. Se eu tenho um pensamento malicioso, logo eu sou igual a um adúltero. Mas por que é importante olhar para a minha falha? Por que é importante saber o meu erro? Escute isso. Porque se você não reconhecer que você é um pecador, nunca haverá necessidade de um Salvador. Se eu não reconhecer, diga bem alto: se eu não reconhecer que eu sou um pecador, eu nunca terei a necessidade de um Salvador. Porque se eu não peco, eu não preciso de salvação. Porque se eu sou bom, eu não preciso de um Salvador. Quando a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é que precisa de um esconderijo? Quem está em perigo. Quem é que precisa de um esconderijo? Quem está sendo ameaçado. A verdade é que a lei que eles estão mostrando revela a nossa culpa, e todos nós somos culpados. Você pode aqui dizer: olha, aquele irmão fez coisas erradas. Você pode estar escandalizado, mas a verdade é que não tem nenhum santinho aqui. Não tem. Pode ter, você achar que é, mas não é. Não tem nenhum santinho aqui. Não tem. Todos nós, a lei está aí para mostrar que nós não merecemos a graça de Deus. Podemos estar de terno, de gravata, podemos falar bonito, podemos viver falando em línguas. A verdade é que nós todos temos um buraco na armadura, e todos nós temos uma área que, se nós não tratarmos, o diabo vai colocar os dedos lá e vai nos matar. Não existem santos imaculados. Não existem. E eu quero dizer que aqui dentro desta igreja, e me assistindo aí, não tem nenhum santinho aqui não. Não tem. E que bom
que a lei esfrega na nossa cara a nossa culpa. Que bom que a lei esfrega na nossa cara o quanto nós somos sujos. Por quê? Porque se eu descubro que estou sujo, então eu preciso que alguém me lave. Se eu descubro que estou fedendo, então eu preciso que alguém me perfume. Se eu descubro que a minha roupa está manchada, então eu preciso de uma bela máquina de lavar. Então eu estou no lugar certo, porque se eu estou sujo, não tem ninguém melhor do que Jesus para lavar os meus pecados. Veja, a lei não esfrega a nossa culpa para nos matar. A lei esfrega na nossa cara a nossa culpa para nos salvar. Jesus não tem nenhum interesse de que você deite numa cama e fique arrancando os cabelos, dizendo que você vai morrer porque você não merece. Não, se Jesus está mostrando o nosso fedor, se Jesus está mostrando o quanto somos culpados, é porque Ele é o maior interessado em arrancar de nós a culpa e nos dar uma vida nova. Veja, Jesus não quer discutir relação com você, Jesus quer lavar você. E eu estou aqui para pregar, para dizer que não importa a sua idade, não importa se você tem cabelos brancos, não importa se você foi traumatizado pela vida e nem quantas burradas você fez, ainda há esperança. Se não houvesse esperança, você já estaria morto. Se não houvesse esperança, teu coração já teria parado de bater. Se você está em pé, se você está aqui, ainda há esperança, e o vagabundo de Satanás estará debaixo dos nossos pés. Então nunca fique bravo com uma palavra de exortação. Então nunca fique bravo quando Jesus expõe. O diabo é burro. O diabo pega uma mulher seminua ou nua e joga ela nos pés de Jesus. Mas o melhor lugar para um pecador estar é nos pés de Jesus. O melhor lugar para um pinguço estar é nos pés de Jesus. O melhor lugar para um maconheiro estar é nos pés de Jesus. O melhor lugar para um macumbeiro estar é nos pés de Jesus. O melhor lugar para um adúltero estar é nos pés de Jesus. O diabo é burro. Ele pega uma pessoa em pecado que merecia pedras e ele joga ela nos pés de Jesus. E talvez você chegou aqui com uma história toda bagunçada, mas o diabo é burro, porque o melhor lugar é aos pés de Jesus. O melhor lugar é aos pés de Jesus. Levanta a mão e grita: o melhor lugar é aos pés de Jesus, porque Ele vai limpar e Ele vai lavar. Eles pegam aquela mulher e jogam ela nos pés de Jesus, e eles esfregam a lei, e a lei diz: ela é culpada, e é mesmo, eu sou culpado, você é culpado. Só que aí eles não contavam com a astúcia de Jesus. Jesus não é um chapolim colorado. Ele é muito maior do que o chapolim colorado. E aí você sabe o que Jesus faz? Jesus não faz nada. No versículo 6 diz que ele se inclinou e com o dedo ele escrevia na terra. Porque a melhor coisa a se fazer diante da raiva dos outros é não fazer nada. Não há nada mais barulhento do que o silêncio. Nada é mais barulhento do que o silêncio. Nada é mais irritante do que o silêncio. Porque quem se cala tem poder sobre as palavras. Quem grita é dominado por elas, mas quem as cala tem para si as palavras. Homens se reúnem, jogam uma mulher seminua, pegam pedras e eles querem que Jesus fale, e Jesus não abre a boca. Jesus está em silêncio. Querem uma resposta de Jesus e ele não fala. Pensadores, teólogos acreditam que Jesus escrevia na terra acusações contra aqueles homens que estavam com pedra nas mãos. Imagine Jesus escrevendo na terra. Por que a gente pode afirmar isso? Primeiro, porque existem documentos, existem manuscritos da época dizendo que Jesus escrevia na terra o pecado daqueles que tinham pedra nas mãos. Segundo, porque no original escrever em grego significa acusar. E terceiro, porque seria muito engraçado essa cena. Seria muito engraçado pessoas com pedra nas mãos acusando uma mulher e Jesus escrevendo o pecado e a acusação deles na terra. Você também traiu sua esposa. Você Você Seria muito engraçado. E foi tão forte que no versículo 7 a resposta de Jesus foi, depois de escrever no chão, e como se insistissem, continuavam perguntando: fala,
Fala alguma coisa. E aí sim ele se levantou, depois de escrever no chão, e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, por favor, começa, mata, pode matar essa mulher. Era o pior dia da vida dela. E como é bom ter Jesus no pior dia da minha vida. Era o pior dia da vida dessa mulher. Se você pudesse falar assim, o que pode acontecer de pior na vida de uma pessoa? Foi o que aconteceu no dia dela. Ela carrega a culpa de um adultério, ela é vazia por dentro, ela é pega em flagrante, ela é arrastada publicamente, ela é arrastada sem nenhum tipo de pudor, ela é como um animal, e aqueles que a arrastam querem matá-la, mas eles cometem o maior erro da vida delas: levar alguém condenado à morte aos pés de Jesus. Levar um caso perdido aos pés de Jesus, levar alguém sem futuro aos pés de Jesus, levar alguém sem destino aos pés de Jesus, levar alguém que merece a morte aos pés de Jesus, levar alguém que merece sofrer aos pés de Jesus. Jesus está dizendo: se vocês forem perfeitos, matem ela. Se vocês forem bons, matem ela. Se vocês não tiverem feito nada de errado na vida de vocês, então por favor, atirem bem na cabeça dela. Façam um traumatismo craniano, atirem nela, vamos lá, atirem. Como é fácil identificar o pecado dos outros. Como é fácil olhar para o próximo e dizer: que vergonha eu tenho de você, que vergonha eu tenho do seu filho. Mas agora Jesus está dizendo: olhem para vocês, olhem para vocês. Se vocês forem bons, então façam justiça. Se vocês forem bons, então matem-na. Se vocês forem bons, então destruam a reputação dela. Vão lá, matem, vamos lá, se vocês forem bons. E a Bíblia diz que ele tornou-se a inclinar. Ele tornou-se. Põe o versículo 8 do capítulo 8. E quando Jesus disse: se vocês forem perfeitos, atirem, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Mentiroso, fofoqueiro, jogou na Mega Sena da virada, ficou na internet vendo bobageira. E quando ouviram isto, põe no próximo, foram saindo com o rabinho entre as pernas, um de cada vez. E começaram pelos... Por que pelos mais velhos? Porque tinha mais pecado. Viveu mais, pecou mais. Os mais velhos foram primeiro, porque a ficha corrida, a capivara devia ser gigante. Começou pelos mais velhos. E Jesus, a Bíblia é maravilhosa, né? Jesus ficou só. Quem ficou? Jesus e a condenada à morte. Põe o próximo. Então Jesus se colocou em pé de novo. É um senta, levanta, é um senta, levanta. E Jesus fica em pé de novo e perguntou para a mulher: onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora, vá, abandone sua vida de pecado. Olhe para mim, olhe para mim. Completas trevas, completa escuridão. Pior dia da minha vida, pior ano da minha vida, pior fase do meu casamento. Eu estou esperando o pior. A vantagem é morrer, e morrer rápido. É uma pedra ser atirada de forma fatal, que eu perca a consciência e seja indolor. Eu estou esperando o pior cenário de vergonha. Levantam-se as piores pessoas ao meu lado, gente cruel, gente que não está interessado em me fazer bem, gente que quer olhar para mim e dizer: quanto pior melhor, eu vou te destruir. Como tem pessoas cruéis hoje, como tem pessoas que babam veneno dizendo: eu vou matar você, eu vou destruir você. E você não pode ser pele fina, porque isso vai acontecer muitas vezes com crente. Se eu vou dizer uma coisa para você: raça ruim é crente, viu? Raça ruim é crente, porque crente, quando dá para ser endemoniado, é pior do que o ímpio.
O crente, quando está possuído pelo demo, é pior, porque a Bíblia diz: ser quente ou frio, o morno eu vomito. A pior raça endemoniada não é que está no centro de macumba, não. A pior raça endemoniada é o crente endemoniado, porque o crente endemoniado, ele faz para destruir. Agora Jesus olha para essa mulher e pergunta: cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que querem te matar? Ele está dizendo: se eles não querem, eu também não. Eu poderia te matar, porque eu sou o único aqui que nunca cometeu um pecado. Eu sou aqui o único que nunca fiz uma bobagem. Eu sou o único que nunca menti. E eu sei que alguns aqui nesse culto e online estão carregando vergonha e cabeça baixa, dizendo: eu não sou digno. E realmente não é. Eu fiz bobagem e eu realmente não sou digno, e não é. Mas esse é o momento que Jesus pega uma bandeja. Já viu aqueles pratos de rico que vem numa bandeja com um negócio de alumínio por cima? Eles falam: o que é que tem debaixo desse negócio? Como é que chama esse negócio? Nós somos tudo pobre, né? Eu não sei. Mas sabe o que eu estou falando, não é? Que vem o rico, aí vem a bandeja de prata, vem o negócio em cima tampado, aí vem o garçom, e daqui a pouco você fala: o que será que tem aí? Aí Jesus vem, coloca a toalha aqui, como se fosse um garçom, põe a toalha aqui. Eu vou te apresentar o prato do dia. Aí Jesus levanta. Está sentindo o cheiro? Estou. Nossa, que cheiro maravilhoso. Vou levantar, vou apresentar o menu. Esse é o prato da casa. Se chama graça de Deus, favor imerecido. Esse é o prato do dia. Pode comer. Você merecia morrer, você merecia quebrar, você merecia estar com a boca cheia de formiga, mas eu estou te oferecendo a graça. Não é porque você é bom, não é porque você pagou a dívida, não é porque você é legal. Você merece morrer, você merece quebrar, mas o meu amor encobre multidão de pecados, e a minha graça te salva. Eu e você aqui não merecemos nada. Eu mereço estar com na sarjeta, eu mereço morrer, mas se o meu Jesus, que pode me matar, vai me salvar, eu não vou parar na cara feia de ninguém, eu não vou parar na conversa fiada de ninguém. Alguns aqui estão carregando pesos porque são tontos, porque são bobos, porque ainda não conheceram a graça. Comem da migalha do mundo, comem dos farelos do diabo, mas hoje anjos de Deus estão voando aqui com a graça. Eu não vou andar de cabeça baixa, eu não vou andar com o rabinho entre as pernas, porque aquele que me ama disse: você pode se levantar. Levanta a mão e diga: acabou a vergonha, em nome de Jesus. Eu já vi gente dizendo: quer aplaudir, aplauda Jesus. Eu já vi gente dizendo: depois do que você fez no seu casamento, você nunca mais merece nada de bom. Eu já vi pessoas olhando para outros e dizendo: nossa, depois do pai que você foi com os seus filhos, você merece o pior. Depois do que você fez na sua vida profissional, você nunca mais vai ter um emprego decente. Contente-se com essa porcaria que você tem, porque é assim que as pessoas são. E infelizmente nós trazemos isso como verdade, mas a graça de Deus é para isso que Ele veio. Se nós fôssemos viver o que merecemos, nós não estaremos aqui hoje. Nunca pelo quanto você merece, sempre pelo quanto Ele te ama. Nós não merecemos nada. Então você não pode olhar para o teu futuro pensando no que você merece, mas você tem que olhar para o teu futuro lembrando da graça de Deus. Ele me amou. É o Romanos 8. Eu não vou perturbar minha mente. As vozes insistem em me destruir, culpar, demoro a pegar no sono, me acusam, baixo o meu padrão, digo que não, tá bom, que vier lucro, que eu vier lucro, que eu vou viver o melhor, e não estou nem aí para cara feia. Quer fazer cara feia, quer me medir, cuide da sua vida, porque eu vou viver Romanos 8, e vai lamber sabão quem quiser olhar feio para mim. Portanto,
portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu sei que eu merecia morrer, mas eu caí nos pés de Jesus. Eu sei que eu merecia ser um desempregado eternamente, mas eu vou montar minha empresa de novo. Ela vai dar certo porque eu estou lavado no sangue do Cordeiro e eu sou uma nova pessoa. Eu sei que depois do que eu fiz com aquela pessoa, eu merecia viver na solidão, mas eu encontrei Jesus. Não é que Ele passou um pano para o meu pecado, não. Eu vou enfrentar as consequências do que eu plantei, mas agora eu estou banhado na graça de Deus. Escuta o que eu estou pregando aqui. Você não é o que você pensa que é, você é o que Deus diz que você é. Você não é o que pensa que é, você é o que Deus diz que você é. Você não é o que pensa que é, você é o que Deus diz que você é. Você não é o que você pensa que é, você é o que Deus diz que você é. Você pensa que é um safado, você pensa que é um sem vergonha, você pensa que é um prostituto, você pensa que é um drogado, você pensa que é um marginal, você pensa que é irrecuperável, você pensa que não merece nada. Mas Deus diz: eu te vejo como filho, eu amo você. Não é mérito, é graça, é graça, é graça. Você não é o que pensa que é, você é o que Deus diz que você é. Portanto, quando o diabo tentar lembrar do teu passado, você vai estufar o peito, apontar o dedo na cara dele e dizer: então senta aí que eu vou lembrar você do teu futuro. Você quer lembrar de onde eu vim? Eu vou lembrar você para onde você vai. Eu vim do inferno e vou para o céu, e você vai debaixo dos meus pés. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu não te condeno, eu não te condeno, eu não te condeno. Daqui a alguns dias eu vou morrer por isso, eu não te condeno. Daqui a alguns dias esse ato de adultério vai estar nos meus ombros, eu não te condeno. Ela era culpada? Era. Ela merecia morrer? Sim. Ela merecia um castigo? Sim. A questão é que quando nós nos defendemos da culpa, a gente sempre quer ser inocente. Você já viu alguém que toma multa de trânsito reconhecer que tomou multa de trânsito? A culpa é da CT, a culpa é da prefeitura, a culpa é da indústria da multa. Não importa se tem uma placa gigantesca dizendo essa é a velocidade, a culpa nunca é minha, porque alguém me multou. É um complô contra mim. Ninguém gosta de mim. Não, eu não passei na velocidade acima. É que eles querem arrecadar dinheiro. E a placa está ali, mas alguma coisa está errada. Eu não passei acima da velocidade. A questão é que no mundo de culpados, todo mundo é inocente. Todos nós andamos como inocentes. E quem é inocente não precisa de um salvador. Quem é inocente tem a razão. Essa mulher, ela sabia que não era inocente, ela era pecadora. E é por isso que a luz brilha, porque havia trevas. Se você quer ter uma vida nova, jogue as máscaras no chão. Pare de ficar na defensiva, pare de ficar dizendo: olha, ninguém se meta na minha vida porque eu pago as minhas contas. Que coisa infantil. Olha, eu vou para a igreja, mas a minha vida pessoal me pertence. Que coisa infantil. Olha, eu vou para a igreja, mas eu vou namorar como quiser, eu vou fazer como quiser, eu não estou nem aí. E se um dia pegarem no meu pé, eu caio fora. Não. Diga: Senhor, eu preciso da tua graça, eu sou culpado, preciso de ajuda. Senhor, eu mereço morrer. Agora, escute, e aqui eu encerro. Quando Jesus olha para aquela mulher, eu não sei nem se ela estava vestida ou pelada. Quando todo mundo vai embora e fica só ela e Jesus, fica comigo, já estou encerrando. Jesus não olha para ela e fala assim: ó, nossa, eu sei da tua história, eu sei que você teve um passado terrível, teu pai abusou de você, sua mãe foi também uma prostituta, isso foi genético, isso refletiu em você, tem uma maldição hereditária, e é por isso que você não para casada com ninguém, é por isso que você está cheia de fogo aí, que não para com homem nenhum. Não, Jesus não fala isso. Jesus também não diz: olha, eu te entendo, você tem um problema de baixa autoestima, é por isso que você vive na cama de um, na cama de outro. Não. Jesus não está interessado em estudar o passado dela.
Jesus não quer identificar a causa que levou essa mulher a fazer adultério, a ser uma prostituta. Porque da mesma forma que Ele nos perdoa e nos livra do castigo merecido, Ele também não está interessado em entender o que nos fez ser pecador. As pessoas sim. As pessoas querem fazer regressão, querem colocar você num lugar, me conta a tua história, aí vira a história de cabeça para baixo, do avesso, porque na verdade elas são curiosas. Jesus não se interessa em saber o que levou aquela mulher a ter a vida errada, Ele apenas diz: vai, e não peques mais. Coloca o versículo 11, do capítulo 8. O que Jesus diz para ela? Vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus diz para ela: vai-te, avance. Você teve o pior dia da sua vida hoje, mas você caiu na minha presença. Vai lá, avance. Livre-se do que te prende. Livre-se. Eu estou expandindo você para ter experiências novas. Você nunca teve uma família, agora vai ter. Você nunca soube o que era ser fiel a um homem, agora você vai saber. Eu estou limpando a tua ficha. Vai. A hora do que o Espírito Santo falar com você, Ele não vai querer remoer o teu passado. Quem quer remoer teu passado é cupim, é abutre, é urubu. Jesus não quer remoer teu passado. Jesus quer dizer para você: vai, voa, arrebenta. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Cadê teus acusadores? Eu estou aqui. Ninguém te acusa porque eu estou aqui. Quando eu estou, eu mando na parada toda. Ninguém te acusa. Vai, some daqui, mulher. Some daqui, vai viver diferente. Some daqui, deixa essa culpa de lado. Vai, some daqui, vai viver, vai recuperar o tempo perdido. Vai ser feliz, mas não peca mais. E quando Jesus não diz não peca mais, não é que Ele está dizendo para ela assim: olha, eu estou colocando um peso. Você não pode pecar, porque se você pecar, você vai morrer. Não. Jesus está dizendo para ela: não peque mais. Supera, viva coisas novas. Não é a ideia de não peques mais, porque você não pode pecar mais, porque se você pecar eu vou te matar. Não. É não peques mais. Jesus está dizendo para ela: você agora vai viver um outro ar. Você vai viver uma nova chance, uma nova força. Nunca mais você vai precisar beber dessa água velha. Nunca mais você vai precisar ser sustentada por prostituição. Você nunca mais precisará disso para viver, de adultério, porque você tem a minha agora. Agora você encontrou a minha presença. Você encontrou. Aí vem o versículo 8, versículo 12 que eu li para você no começo da mensagem. Versículo 8, capítulo 8, versículo 12. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu não vou dar topada na parede, eu não vou me arranhar mais, porque Ele não é só a luz do mundo, Ele é a luz do meu mundo. Ele não é só a luz do mundo, Ele é a luz do meu mundo. Eu não vou ser enganado, eu não vou ser escravo, eu não vou ser manipulado, porque Ele não é só a luz do mundo, Ele é a luz do meu mundo, Ele é a luz da minha família, Ele é a luz da minha família, Ele é a luz do meu trabalho. Ele entrou dentro do meu coração, como entrou no coração daquela mulher. Pensaram que iriam me matar, mas me jogaram aos pés daquele que me curou. Eu sei que muitas pessoas te empurraram para cá. Você não tem noção de quantas maldades que fizeram com você, que sem eles imaginarem estavam salvando você. Você não tem noção de quantas ofensas e quantos xingamentos que você pensou que eram para te matar, mas o diabo é burro e ele estava te empurrando para os pés daquele que iria salvar você. Você não tem noção de quantas pessoas que te deram medo, colocaram tristeza no seu coração, e você falou: dessa semana eu não passo, esse ano eu morro. E você nem sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe acaso. Até as piores pessoas, até a Capetolândia, quando Deus quer usar, Ele usa para a glória dEle. E a boa notícia é: a escuridão não está mais na sua vida. Você vai voltar a andar de cabeça erguida, você vai voltar a dormir, você vai voltar a trabalhar. Você não precisa mais apagar a luz, não precisa mais ficar implorando por um abajur, porque a luz virá de dentro para fora. A escuridão, por maior que seja, sempre recua diante da luz. Eu sei que alguns aqui trazem escuridões profundas, eu sei que alguns aqui vêm de maldições eternas, alguns aqui vêm de coisas que foram do tataravô, bisavô, avô, pai, mas a luz chegou.
diante de Jesus a luz brilha. É o que ele diz em João capítulo 12, versículo 46. Olha o que ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça onde? Em trevas. Jesus não quer ser só a luz do mundo, Ele quer ser a sua luz. Eu já tive dias ruins e você também, mas nós estamos aqui. Nós já tivemos dias de chamar de pior dia, mas nós estamos aqui. Certamente você não mereceria estar onde está, mas nós estamos aqui. Porque o diabo é burro e o meu Deus é poderoso. Se você anda com a sua cabeça baixa, se você anda meio abatido, se você anda aceitando qualquer coisa que jogam na sua vida, se você é uma pessoa que nem reage mais, nem reage, não tem reação, as pessoas pintam e bordam e apontam o dedo na tua cara, e quando você pensa em reagir, você fala: eu não mereço reagir porque eu lembro do que eu fiz. Eu tenho que engolir a seco. Eu tenho que ficar calado, porque eu calado estou errado. Sabe o que você é? Você é um baita de um ignorante. É por isso que a Bíblia diz que onde não há profecia, palavra, o povo se corrompe. Para de ser besta. Se o único justo que poderia te matar te absolveu, um outro dedo podre não vai apontar a mão para mim dizendo que eu sou alguma coisa. Todos são pecadores. Lave a sua boca antes de falar da minha casa, da minha família, antes de falar do meu trabalho. Lave a sua boca, porque eu estou em Cristo. E eu não sou o que o igual diz que eu sou. Eu sou o que o meu Deus diz que eu sou. Eu não sei quem você é, mas Deus vai tirar o peso dos seus ombros hoje. Você vai perceber que os piores venenos vão virar vitamina na sua vida. Você vai perceber que os planos mais ardilosos do diabo vão promover você. Deus tem formas estranhas de trabalhar. Por isso que você tem que ter paciência, porque o diabo late, mas não morde. Tudo cooperou para você estar nesse culto, e nesse culto Deus vai salvar você. Tudo cooperou para você estar aqui, e a graça de Deus vai te envolver. Você foi arrastado pelos cabelos durante muito tempo, mas hoje uma presença começa a assumir o controle. Você foi arrastado pelos cabelos por muito tempo, mas hoje uma autoridade começa a assumir o controle. Ninguém vai pôr a mão mais em você, ninguém vai mais pôr a mão na sua vida, ninguém. Acabou o tempo da patifaria. Deus está dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui, fique tranquilo, eu estou aqui. Não se preocupe com o silêncio é barulhento para eles. Não se preocupe com o silêncio, porque eu não vou lutar como eles lutam um jogo sujo. Eu vou lutar com autoridade. Eu estou aqui, filho, fique tranquilo que as pedras é comigo. Eu lido com as pedras, não você. Apenas fica de boa na lagoa, e fica de boa que agora a minha presença vai te envolver. A minha presença vai te envolver, e eu estou assumindo o controle daqui. Eu estou cravando na cruz do Calvário o teu pecado. Fique tranquilo que eu vou te lavar com as minhas águas. Fique tranquilo que eu estou te dando um novo começo hoje. Fique tranquilo que você não vai ser um marginal, não. Fique tranquilo que você não vai carregar uma marca. Não vai, eu vou lavar você e vou te dar um começo novo, porque o pior dia da sua vida vai ser o dia que eu vou te salvar como nunca. O pior mês da sua vida vai ser o mês da sua salvação. O pior dia da sua vida vai ser o dia que eu vou chegar. Ah, meu Deus do céu. E eu quero ver a cara de sonso do diabo, quando ele já tinha a cova aberta, a cova para jogar você lá dentro, e ao invés de ir para a cova, você volta para a vida, e para a vida em abundância. O velório que estava marcado para amanhã acabou de ser cancelado. O caixão que estava separado para amanhã acabou de ser adiado. O velório acabou de ser cancelado, porque aquele que seria morto hoje, amanhã estará vivo, pela glória de Deus. Diga bem alto: meu velório acabou de ser cancelado. A graça me alcançou no pior momento da minha vida.
Jesus está me salvando. Uau, que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!